Oi, gente, meu nome é Maíra e eu vim falar sobre citologia, a primeira aula de biologia que a gente vai ter. Começando com quais são as principais características de uma célula, o que define uma célula. Então, para você olhar para uma estrutura e definir aquilo como célula, ela precisa ter 3 coisas principais. A primeira, membrana plasmática, presente em qualquer tipo de célula. A segunda, citoplasma. Citoplasma seria o recheio da célula, é o que fica interno à membrana. Dentro desse citoplasma, a gente tem ribossomos, que a gente já vai falar sobre em todas as células também. E outra coisa importante que tem em todas as células é material genético. Então, as 3 coisas que definem uma célula, membrana plasmática seria a casca da laranja, citoplasma seria o recheio da laranja, DNA ou material genético, que seria a semente, sei lá, da laranja. E aí a gente tem 2 grandes grupos de células. Elas podem ser consideradas procariontes ou eucariontes. Qual a diferença entre as duas? A célula procarionte não tem núcleo, então o DNA, o material genético, fica desorganizado no citoplasma. Enquanto as células eucariontes têm núcleo. E aí o DNA, o material genético, fica organizado dentro do núcleo, sempre. Em células eucariontes, então o DNA está localizado e organizado dentro do núcleo. Principal diferença. Quem são os representantes desse grupo de células procariontes? Bactérias. Todas as bactérias são procariontes e todos os procariontes são bactérias. Todo o resto dos seres vivos se encontram aqui, são eucariontes. E aí a gente tem 2 grandes tipos de células eucariontes, as células animais e as células vegetais. Quais são as principais diferenças entre elas? As células animais, elas têm 2 organelas, a gente já vai falar sobre elas, que são exclusivas de células animais, e as células vegetais também têm organelas exclusivas. Então, primeiro vamos falar o que são organelas. Então, as organelas, elas são, olha o nome, órgãos, pequenos órgãos dentro das células. Então, são estruturas responsáveis por funções específicas dentro da célula. E aí a gente vai falar sobre as principais que a gente tem aqui. Em volta do núcleo, seja a célula animal ou seja a célula vegetal, bactéria não tem, procariontes não têm organelas, tá? Então, seja em células animais ou células vegetais, em volta do núcleo a gente tem uma estrutura chamada retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático pode ser de 2 tipos. Ele pode ser rugoso ou ele pode ser liso. O retículo endoplasmático rugoso tem esse nome porque em volta dele ficam vários ribossomos presos na parede desse retículo. E a função dessa organela é produzir proteína, por causa do ribossomo. O ribossomo é uma organela que também aparece aqui nas células procariontes e é responsável pela produção de proteína. Quando ela está em volta do retículo, então, ele produz proteína, esse retículo vai pegar essa proteína e transportar para outros lugares da célula. Então, a principal função do retículo é transporte de substâncias. No retículo rugoso, ele transporta e produz proteínas. No retículo liso, que seria também bem próximo ao núcleo, mas sem ribossomos, por isso que a gente chama de liso, porque visualmente a gente não consegue ver os grãozinhos, ele é responsável por transporte e produção de lipídios, que são as gorduras. Tudo bem? Outra organela importante, parece um monte de panquequinha empilhada, eu desenho muito mal. Parece um monte de panquequinha empilhada, é o complexo de Golgi ou complexo golgiense. Essa organela ela serve para secretar substâncias que foram produzidas pela célula. Secreção é quando você manda embora uma coisa que é útil para o corpo. Então, as proteínas e os lipídios e qualquer outra substância que vai ser produzida dentro da célula vai ser enviada para fora dela para ser usada em outra célula ou em outro órgão, em outra região do organismo, pelo complexo de Golgi. Outra organela muito importante, e a mais importante talvez de todas para o vestibular e para o Enem, porque cai bastante, é a mitocôndria, que parece que tem uma cobrinha dentro. A mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia, é lá que acontece a respiração celular. Então, toda a energia necessária para a célula é produzida ali dentro, então a célula só funciona por causa da mitocôndria, porque quase todos os processos celulares exigem energia e essa energia é produzida ali dentro. E aí agora a gente vai falar sobre as organelas que são exclusivas de cada célula. Todas as que a gente falou agora tem tanto em células animais quanto em vegetais. Exclusivas de célula animal, a gente tem essa estrutura que está sempre em par, se chama centríolo e é responsável pela divisão celular que a gente vai ver nas próximas aulas. E essa organela aqui, que é uma bolsinha um pouco maior do que os ribossomos, na verdade bem maior do que os ribossomos, se chama lisossomo e é responsável pela digestão. Então qualquer coisa que entre na célula e precise ser quebrada ou digerida, quem vai ser responsável por esse processo é o lisossomo. Isso não aparece em células vegetais. Mas células vegetais têm outras coisas que são exclusivas dela, e são essas as características que mais aparecem em provas. São elas: parede celular,
Então, a parede celular é uma estrutura que fica em volta da membrana, quase sempre feita de açúcar. No caso das células vegetais, esse açúcar é a celulose, que a gente conhece. Bactérias também apresentam parede celular em vários casos, mas de outro açúcar, não celulose. E a parede celular a parede celular de celulose é exclusiva de células vegetais. Células animais não têm parede celular. Outra estrutura exclusiva de célula vegetal é o cloroplasto, uma organela que parece que tem uns disquinhos dentro e é ali onde acontece a fotossíntese, um outro processo que a gente vai ver também nas próximas aulas, exclusivo de células vegetais. E aí vocês perceberam que tem uma grande organela aqui ocupando um espação dentro da célula vegetal que se chama vacúolo. Também só aparece em células vegetais e é responsável pelo controle osmótico, ou seja, pelo controle da quantidade de água e sais que saem e entram da célula, tá? Então essas são as principais diferenças entre os 3 grandes tipos de célula, existem muitos outros, mas a gente trata só desses porque é isso que o vestibular quase sempre pede, tudo bem? Procarionte sem núcleo, eucarionte com núcleo, eucarionte animal e eucarionte vegetal, beleza?